sim. Horas e horas lá no círculo militar conversando sobre isso. E aí? Eu fiz uma maior propaganda da Petro antes de você entrar, viu? Ah, que Fiz um legal. merchan, Obrigada. fiz um merchan que eu falei assim, já senti pelo celular o cheiro desse petisco. Esses Ah, petiscos gourmet, que nutre é, o bicho petisco gourmet. e o tutor. E É muito legal. olha que eu comi já petisco da Supra. Tô fazendo Ah, merchan da não, não tem Supra. nada a ver. Não tem nada a Não, eu ver. sei que Dá não tem super nada a ver, mas industrializado. falando que eu experimento os produtos que eu indico. Eu passo o dedo lá Uhum. no pozinho, cheiro. Eu quero saber o que eu tô pondo na boca dos bichos. Sabe que no começo, assim, vou contar um pouquinho então da minha história, né, com nutrição equina. A Peto hoje existe por conta da minha primeira empresa, que é a Nutriecos, né? Eu comecei trabalhando só com nutrição de cavalos e, como todo pioneiro empreendedor é chamado de louco, maluco, eu Eu nunca achei você transformava a maluco. dieta. Eu achei você Obrigada. pioneiro. Eu gostei, eu fiquei apaixonado pela sua empresa. Ficava namorando o seu serviço Obrigada. de. Ah, obrigada. E aí, o que, que é a pegada da Nutriecos, né? Hoje a Nutriecos virou um grupo, um hub, onde eu deposito dentro da Nutriecos todos os meus negócios. Eu tenho, além da PET, eu tenho uma fábrica de geleias, aí já é alimentação humana, uma fábrica de geleias que é toda natural. Até o açúcar que eu uso na composição da receita é extraída da própria fruta, eu não uso nada industrializado. Então eu trouxe essa pegada do natural food para os cavalos, para a alimentação humana também. E tem a Horse for You, né, que é a minha startup, só que ela não está dentro da Nutriex, mas ela acaba rodando dentro da Nutriex, porque é um negócio que eu criei para atender uma demanda que nasceu dentro da Nutriex. Tem o Senar, né, que eu atendo com pecuária de corte e recuperação de propriedades, né, recuperação de paisagens, que também roda dentro da Nutriecos. E tem a Peto, que é o meu xodozinho, que é a minha empresa de assessoria e produção, né, de alimentos naturais e saudáveis para pets, né, pets grandões, pets pequenos, né. E a história da Peto, ela nasceu na Nutriex por quê? Na Nutriecos eu fazia todo o enriquecimento de dieta, porque você vai nas hípicas, você vê cavalo comendo feno e ração, ponto, né? Aí E ninguém água, lembra do sal. sal, sal de vez em quando lembra. E isso em São Paulo é diferente, tá, gente? Tô falando da nossa realidade aqui do Mato Grosso do Sul, as coisas É, que eu via exatamente. Vamos bastante. falar, isso é a realidade daqui, não é do Brasil inteiro, É, não, porque eu já andei pelo Brasil. São Paulo é outro universo, assim. Quando eu falo do que eu faço lá em São Paulo, as pessoas falam, cara, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu comecei realmente a ir pra lá, eu atendi algumas pessoas lá. E de tempos em tempos eu dou um pulo lá também. Então, nasceu como? Tipo, eu fazia o enriquecimento das dietas. E o que é o enriquecimento? É colocar os horários, né? Os horários das alimentações que eles tinham que comer, quantificar essa dieta e também colocar outros alimentos, como batata doce, banana, maçã, cenoura, beterraba. Beterraba. Então, Eu adoro beterraba. Be- carambola, goiaba, manga. Então o pessoal me chamava de doida, né? Fala, vem a guria que vai ficar cortando frutinha pros cavalos, né? Frescura pros cavalos. E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho, fui desenvolvendo, foi dando resultado visual, né? Não tem nenhuma comprovação científica de que os alimentos, né, as verduras, as coisas tragam algum benefício nutricional para os cavalos, mas a gente vê os benefícios comportamentais e também você vê uma transformação no animal, né? Tem muitos técnicos que falam que faz mal, tem muitos técnicos que falam que não pode dar. Só que o que a gente vê no dia a dia é completamente diferente. Eu acompanho o Doda dá alimentos naturais para os cavalos dele, cenoura, Sim. maçã, e não tem nenhuma alteração comportamental, não tem nenhuma afecção nutricional grave. Nunca vi os cavalos do Doda
com nenhum problema de saúde por conta desse carinho que ele faz, né? Ele corta cenoura, ele dá maçã, ele dá folha de amora também. Então são coisas que estão prescritas como benéficas, né? Eu sigo muito o Você sabe Sintra. uma coisa que eu dava para o meu cavalo, quando eu tinha cavalo, que o povo, que não era todo mundo que dava? Sabe aquela uva japonesa? Sim, que não tem semente. Aquela árvore que era coisa. Eu dava aquele fruto. Só que, Que óbvio, em legal. quantidade pequena. Uhum. Era um É, agrado, tipo, tem, é melhor você dar um agrado natural do que você encher o cavalo de torrão de açúcar, né? sim. Ah, mas a manga da cárie, eu tenho certeza que pode dar em excesso, né? Mas o açúcar dá muito mais. Então, eu atendi cavalos que não sabiam comer outra coisa a não ser açúcar, capim e ração. E aí Mas é, depois eu não podia estar cortando uma manga, uma fruta que eles vinham comer junto comigo, sabe? E foi muito legal isso, porque lá em Curitiba eu tinha um cliente, o Thundersun. Ele tinha problema de aerofagia, coprofagia, ruía a porta, era um tendel. A gente começou a fazer uma alimentação organizada com ele nos horários certinho, colocando sal mineral, fazendo a mineralização e tal, e fazendo o lanche, o natural food, né? A gente fazia 2 vezes ao dia o natural food, que era composto de melão, folha de amora, banana, aveia, melado, colocava um pouquinho de melado só para dar um gostinho, né? Alguns suplementos a gente colocava também nesse lanche. No segundo alguns. dia ele já parou de comer esterco. No terceiro dia ele parou de chutar a porta. No quarto dia ele já não comia mais nada de resto de cama, de nada disso. E com uma semana ele já não fazia mais aerofagia. Então, são benefícios que a gente vê no dia a dia, tem que acompanhar o cavalo. E até hoje ele mudou de categoria de prova, né? O irmão dele que eu atendia também, que é o Rubitano, ele se aposentou. E aí até hoje ele pula a prova, ele é magnífico. Ele teve um problema de laminite antes da gente começar o acompanhamento, então ele tinha ele era magro, né? E depois que a gente começou a fazer esse acompanhamento, ele parou de ter esses comportamentos estereotipados e ele voltou a engordar. As costelinhas dele sumiram e pulou muito bem, ganhou vários prêmios. Então foi um trabalho Deus te muito legal que eu abençoe. fiz. Deus abençoa. Todos os clínicos de cavalo digam amém. Porque esses comportamentos estereotipados, que são transtornos neurológicos devido a desregramento, modificações do que é natural para o cavalo, que normalmente desencadeia assim, a aerofagia, a coprofagia, dança do urso, todas essas. Sim, e eles ficam depressivos, né? Fica trancado, não tem o que fazer, não tem o que comer, se tranca dentro de Estresse. um lugar, fica o dia inteiro à toa, só sai uma vez, 2 vezes no dia para trabalhar e não tem lazer, não tem prazer de viver, não tem nada. É difícil, é complicado, né? Estresse, ansiedade, irritabilidade, depressão. Quem acha que Tudo cavalo, isso. animal não sofre disso, está redondamente enganado. Graças a Deus a gente tem uma mudança comportamental, né, das pessoas. Hoje em dia, a maioria dos tutores, né, dos proprietários de cavalo, eles já têm essa noção que os animais eles têm sensações, sentimentos, né? Eles são sencientes. Então, as pessoas que têm cavalo, a grande maioria das pessoas que têm cavalo hoje amam os seus animais, mesmo que seja por negócio, né? Eles amam os animais. Então a gente tem uma mudança de comportamento, graças a Deus, já em relação aos tutores e aos seus cavalos, né? Agora, uma coisa que eu coloquei, né, e sempre coloco para os proprietários, é que, independente da, qual é o fabricante, e etc., o cavalo, independente também da função dele, ele precisa de três coisas básicas para rodar, que é no seu preparativo pré-prova.
é a amarração, um concentrado, sendo dado no volume certo, nas quantidades certas, no horário certo. É o sal mineral que tem que também estar sendo ofertado, deixado com a disposição certa, na quantidade certa. E água fresca, dentro da temperatura. Não adianta você não cuidar desses 3 itens. Sim, é super Suplementações. importante. Suplementação é uma coisa à parte, é uma adição. É para corrigir certas particularidades da dieta. Mas se não tiver e o principal, porque o animal é herbívoro, ele precisa do volumoso. Tem gente que do capim. quer economizar e tira justamente do principal, que é o volumoso. Prefere comprar Exatamente. porque o vendedor dá um descontão na ração, que é o concentrado, quer tocar no suplemento para aumentar o coisa, coloca aqueles suplementos peletizados lá de energético e esquece do principal, que o animal é herbívoro, que ele precisa do capim, da forrageira, para encher o pandurinho dele. Mas isso é uma coisa que já mudou bastante, viu, Toniaso? As pessoas, como eu te falei, já tem uma mudança comportamental aí dos tutores, né? Eles já entenderam a importância de cuidar da alimentação dos seus equinos, né? Principalmente os cavalos atletas, né? E essa preparação de pré-prova, ela acontece o ano todo, né? Se a gente for pegar, estudar um calendário de prova, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente já chegou a ter 14, 15 provas de hipismo em um ano, né? Teve mês que tinha 3 provas no mês, então o cavalo descansava um único final de semana do mês, né? Então, você não pode deixar para fazer esse preparo no dia da prova, na véspera da prova. O cavalo atleta, o preparo pré-prova, quando a gente fala preparo pré-prova, esse preparo começa no final da temporada anterior. A temporada acaba em dezembro, né? Geralmente os dois primeiros finais de semana do mês de dezembro são as finalizações das provas, né? Tanto aqui como no calendário nacional de hipismo, né? E também de outros esportes equestres. E aí o cavalo entra num período de férias, né? Então vai tirar aí umas 3 semanas de férias. Abençoada férias. Vai tirar umas três semaninhas de férias, aí os donos vão pra praia, vão curtir o fim do ano, né? E o cavalo vai descansar, tirar férias. E aí, na segunda semana de janeiro, já começa o trabalho dos técnicos, né? Que é retornar esse cavalo para uma dieta, retornar esse cavalo para algumas atividades físicas leves, né? Depois das férias. Então, é aí que começa o preparo pré-prova dos cavalos atletas. Oi, Gerson, tudo bem? E aí que começa o preparo dos atletas, né? O pré-prova começa na segunda semana de janeiro já, né? Então você começa a fazer uma alimentação focada no esporte e nas provas que esse cavalo vai ter no decorrer do ano. E quando a gente fala de preparo pós-prova, o que é o pós-prova? É a recuperação eletrolítica, que às vezes o cavalo teve um desgaste de viagem, e aí eu já vou chegar em outro ponto muito importante do pré-prova, que é o pré-viagem, que eu chamo de pré-viagem, né? O pré-viagem, o que é? Quando o cavalo vai embarcar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma prova que aconteceu aqui numa cidade próxima da gente, que fica cerca de 385 quilômetros daqui. O pré-prova foi feito da seguinte forma: o cavalo vai comer até as 4 da manhã, porque às 6 vai fazer o embarque. Então, ele na refeição das 4, ele tem que estar com feno. Então, dá a ração das 6 da tarde, coloca feno suficiente para ele ficar comendo e água até as 4 da manhã. Depois, tira o feno que sobrou, deixa um pouco menos de água para ele não desidratar e embarca o animal. Beleza, antes do embarque faz, às 4 da manhã, hora que chegar para tirar o alimento, faz um suplemento que é para deixar o cavalo calmo e para prevenir desidratação durante a viagem. Beleza. O que acontece?
Se o tratador não for parceiro e muito, muito bem aplicado Orientado. nessas ações, ele não faz. E aí o cavalo embarca, chega na metade do caminho, tem que parar o caminhão porque o cavalo está se debatendo dentro do caminhão de cólica. E isso realmente acontece, né? Não sei em outros estados, mas eu já vivenciei isso aqui, do caminhão ter que voltar e trazer o cavalo de volta, porque ele estava se debatendo de cólica no caminhão e teve que e ficou fora da prova. Então, quando a gente fala de preparo pré-viagem, o que, que é? É uma suplementação eletrolítica, eu uso uns suplementos que acalmam o animal, né? E aí ele vai viajar tranquilo. Quando a viagem é de 1.000 quilômetros, por exemplo, vai para Brasília, vai para São Paulo, pular Juliano, um grande Juliano, prêmio. deixa eu te corrigir um negócio, porque eu já tive muito problema com o proprietário. A gente não pode falar que apaga o cavalo, a gente dá um resfriado no ânimo do cavalo, a gente não é sedativo, é um Não, ansiolítico. a suplementação que eu não uso medicamento, tá? A suplementação que eu uso é toda natural e homeopatia. Eu não uso aplicar medicamento, dar medicamento, nada disso. O produto que eu uso é produto natural, com triptofano, com camomila. Isso. Então, esses animais tomam esse suplemento, né, que é uma bisnaga, eles tomam essa suplementação e vão viajar tranquilos, né? Já vi resultado, de cavalo tá nervoso, estressado, ansioso. Você vai lá e usa a homeopatia, usa o medicamento natural, dá uns 30 minutos, o cavalo tá, ó, belezinha, entra no caminhão, vai tranquilo, chega bem, não desidrata, sabe? Chega, já pasteja, já se alonga, já fica de boa ali. Então, são Relaxa. coisas que eu vivenciei durante 2 anos, né? Que eu trabalhei só com cavalos, atletas, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraná também, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu tinha atletas nesses 4 estados. Então, eu vivenciei isso na prática, né? Eu, E também de viagens longas, de cavalos que tinham um tratamento diferente, chegar super desidratado, ter que tomar um monte de soro, e dos meus cavalos, os meus atletas, né, chegarem super bem, já chegar, já tomar banho, já pastejar, já ir relaxar, sabe? Já ir fazer pose para fotografia. Então, eu Graças. vivi isso. Muito bom isso. Ô, Ju, no meu caso, eu adoto essas medidas, eu uso fitoterápicos, nutracêuticos para auxiliar para não evitar esses problemas durante as viagens nos cavalos. Só que assim, eu faço normalmente, se eu tenho a oportunidade, né, se o proprietário me dá essa oportunidade, eu uso versões em pó, versões um preparativo de uns 15 dias, 20 dias antes da prova, para ir dando uma modificada, dando uma implementada com esses nutracêuticos para dar controlada na ansiedade, irritabilidade, porque tem muito animal que fica muito desconfortável trancado dentro do caminhão baú, se a viagem ainda é muito longa, pode dar por irritabilidade, por esse desconforto, causar alguns acidentes com ele, então eu já faço o pó para ir sensibilizando uma entrada de leve, para nos dias, uns umas 48 horas, no dia anterior, eu já entro com bisnaga pasta. Aí eu já faço um protocolo de 48 horas em pasta. Eu faço Então, existem vários métodos, né? Eu testei vários, né? Testei vários. E eu cheguei numa metodologia que fosse mais prática possível, né? Então, como os animais que eu atendi eles por 2 anos, 2 anos e meio. Então, eu já fazia isso, era uma rotina normal. Então, a homeopatia era todo dia, né? Não, eu não usava só a homeopatia em pó, eu usava também a homeopatia de espirrar, né? Foi spray. no começo, será que isso aqui vai funcionar? Realmente, né, demora um pouco para surtir efeito, mas ao longo dos 2 anos e meio, esses cavalos já estavam super condicionados e a homeopatia realmente funciona, só que tem que ter É, paciência, né?
E A gente tem aí que era uma trabalhar de coisa. acordo com a realidade de cada hípica, cada centro de treinamento, cada proprietário, o Mas que são ele. coisas muito simples, né? A gente tem que sempre que buscar alternativas o mais simples possível, né? Então, esse Sim, protocolo de 15 dias que você falou aí, eu fiz muito, né? Dava muito certo, mas com o passar do tempo, eu não precisei mais fazer esse protocolo de 15 dias, porque o protocolo era sequência todo dia, tinha protocolo, né? A homeopatia era todo dia, os fitoterápicos eram todo boa dia, e a noite, Eguinha suplementação. Boneca, Olá, tudo bem? Bem-vinda. uma égua E aí, influencer. todo dia, fazendo isso todo dia, que nem você falou que usava a bisnaga 48 horas, né? Eu passei a usar a bisnaga 4 horas antes da viagem e dava super certo, entendeu? Só que assim, eu passei a usar com os cavalos que já faziam o acompanhamento, a Contínuo. suplementação e a contínuo, todo dia. Então, você vai condicionando o animal. Não, Então, paciência, todo dia faz um pouquinho. É um treinamento. É que nem você ensinar o cavalo a entrar dentro do caminhão. Não é na força, não é no grito. Tem que não é na botar um pouquinho. brutalidade. Isso, é um pouquinho de cada vez, sabe? Uma coisa de cada vez com Vai paciência. A apresentando as homeopatia coisas é para ele. isso. Uhum. Como eu Mas é sou da assim, linha natureba, né? Então tem que ter dedicação, tem que ter paciência. E não é todo mundo que tem paciência, mas aqueles que têm paciência conseguem ver o resultado, né? Porque o resultado é real mesmo. Por isso que é porque legal ter um assim, profissional, né, acompanhando, e um profissional que tem essa experiência, né, essa paciência também, né? sim, assim, é que assim, eu falo assim, tem vários protocolos que eu adoto, né? Uhum. Eu falo assim, esse protocolo de 15, 20 dias, essas coisas, é o protocolo, assim, o cara que ele faz capenga, ou aquela base, né, das três pilares da dieta, né, o concentrado, o volumoso, de qualidade, e o sal pré-equino e a água, né? Uhum. Mas aí o cara, ele quer que dê uma turbinada. Tem muito proprietário que lembra, assim, dá um start nele do nada, que ele quer dos problemas pré-prova, né? Aí, Eles querem uma o, o- coisa do de hoje para amanhã. aí você tem que tirar o coelho da cartola. Eu não É tiro, eu falo óbvio. de hoje para amanhã, não, não tem, querido. Ou o negócio é do meu jeito, ou você vai procurar outro profissional e seja muito feliz. Eu não faço mágica. Então, eu gosto de orientar os proprietários de equinos que é assim, você primeiro faça a dieta base com qualidade, de acordo com o seu bolso, mas tenha essa uniformidade o ano inteiro, para você ir trabalhando as suplementações, as implementações da dieta, conforme for a necessidade. E uma das coisas que eu acho assim, principalmente durante o período do calendário equestre, né, o período que está bombando as provas, o eletrolítico pó, como o base, tipo assim, ele não é um negócio que você vai fazer exponencialmente, é um negócio que naquele período que o cavalo vai ser exposto a muitos exercícios, a provas, já não é uma coisa, eu vou decidir por. Eu acho que é uma coisa obrigatória para o cavalo atleta, para aí no dias de prova, pré-prova e pós-prova, acabou a pasta. Então, eu faço eletrolítico o ano todo, né? Só não nas férias. Então, chegou férias, tira tudo. Tira tudo, 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 deixa Tudo que é capim, aditivo, ração, some. tira tudo. Só deixa Exatamente. capim, ração e a saladinha de fruta deles e os lanchinhos e só. Natural, natureza. Vai pro E o pasto, sal vai ficar para na equino. chuva, vai. E o sal é uma coisa que continua, né? Aí começou o preparo eletrolítico, todo dia, todo dia, todo Todo dia, dia. todo dia tem eletrolítico. Prova, tá na prova, hoje tem prova de manhã, de tarde, de noite, por exemplo, o laço. Ou então o hipismo, que é o esporte que eu pratico, que eu tô mais, né, familiarizada. O Que nos cavalo é um aproximou. minuto de prova, um minuto, isso, é um minuto de prova, mas antes tem o estresse do transporte,
o estresse do paramentar, né? Bota sela, bota boleteira, bota touca, põe tudo, né? E aí tem o aquecimento, aí tem a distensão, aí tem a espera da sua vez de saltar, aí tem a prova propriamente dita, aí às vezes tem desempate, o cavalo tem que ficar pronto, né, para vir para um desempate. Ou então tem que ficar esperando a premiação, né, que acontece no final da prova, e é a premiação montada, então tem tudo isso daí. Aí, Dia ó, de mandou uma prova pergunta é aí, ó. pasta. Oi, Eguinha Boneca, já vou responder. E aí, em dia de prova, pasta. Leva pasta que é mais prático, porque o eletrolítico em pó vem naqueles potão, aí o coitado do tratador tem que levar aquele monte de treco. Então, tudo que você puder colocar Pasta. de pasta no dia da prova, manda pasta, que é mais fácil de carregar, mais fácil de aplicar. Para você ter ideia, eu tinha um cliente, ele só gostava de uma pasta de uma determinada marca. E aí a gente Sim. foi para uma prova, e aí ele ganhou um kit de uma outra marca, né? E eu, Sim. como não, né, eu falo a verdade, eu não ganho nada para falar o que é e o que não é, eu fui oferecer, né, essa outra pasta dessa outra marca para ele. Ele sentiu o cheiro, ele já fez cara feia, assim. Aí eu empurrei um pouquinho, ele lambeu, ele já não quis. Aí eu falei assim, eu nem vou forçar. Aí eu falei com a menina que era representante da marca, eu falei assim, olha, eu provei essa bisnaga, ela é muito amarga, né? Ela não tem o sabor referente que fala aqui, e o cavalo não quis, né? Não gostou do cheiro, não gostou da textura, que é uma gelatina, e também não gostou do sabor, e o sabor é horrível. Então você avisa lá pro seu laboratório que esse negócio não dá certo, porque o sabor é ruim. Ah, mas Tá cavalo não agradando, liga né? para Você não sabor. comprou Liga. nada. Liga, porque eu fui com a pasta que ele estava acostumado, eu só coloquei para ele cheirar, ele mesmo já lambeu sozinho. E, tipo, eu só ia empurrando, porque a pasta tem cavalo que você tem que botar lá, né, fazer aquele negócio todo. Ele não, eu só ia empurrando, ele ia lambendo e boa, sabe? Só alegria. Então, tem alguns detalhes que você tem que ter esse apuro, né? Esse olhar aprimorado. Mas aí, É por isso que eu falei que respondendo a. é por isso que eu falei que eu costumo pegar, passar o dedo no pó, na pasta, nos produtos que Sim, eu vou oferecer e cheirar, pôr na língua, pôr na pele, ver qual que é a textura, porque eu não quero. ração, ixi, já comi muito ração dentro de baia, de ver a ração tá estranha, ir lá comer um pedaço, ver que o cavalo tá refugando, a ração tá Eu cheiro, escurecida, até oxidada. eu cheiro, porque que eu consigo detectar se está fungado, se está podre o negócio. É, mas é só o cheiro, né? Já dá pra ver a qualidade, né? Então, mas Porque isso eu abro o é um cuidado saco, muito especial. eu abro o saco de ração, eu cheiro, eu tiro, eu macero, eu faço, esfrego, aqueço para ver se tem alteração do odor, Uhum. tudo eu testo. Não, tá certo. Bom, vou responder a pergunta da Eguinha Boneca. Eguinha Boneca, a salada de frutas que eu chamo, né? Salada de frutas, mas na verdade é um mix de legumes e frutas. Vai depender da região que você tá e também vai depender do cavalo conhecer, né? Ser apresentado aos sabores. Não é todo cavalo que vai comer tudo já de cara, assim, né? Mas a gente usa bastante cenoura, né? Cenoura, batata doce. Eu coloco beterraba, tem alguns cavalos que comem frutas, né? Aqui a gente tem bastante manga, goiaba, carambola também eles gostam. Melão, o Thunder adorava melão, comia com casca e tudo. Mamão, Melancia, mamão eu não costumo dar, porque o mamão ele solta, né? Então não, mas eu não arrisco o mamão. A mas banana sim, banana é ótimo. maçã sem semente, melancia sem semente, com casca e tudo, tá? Mas sempre tirando a semente. É outra coisa que eles adoram, amora, come folha, come a fruta, come tudo. Já. Laranja. Ah, e tem as besteiras, né, que as crianças compartilham, né? Bala de Tem. menta. Tem cavalo que gosta, né, de house, então essas coisas eu não recomendo, Olha, mas, eu né? conheci já cavalo viciado no house, viu?
E não podia Tem abrir cavalo que a adora. bala na frente da baia, você abre o papelzinho, assim, começa, o cavalo já relincha, parece que vai querer pular da baia para pegar a bala da tua mão. Aí, ó, a boneca matou o pé de amora aqui de casa. É isso mesmo, a folha de amora é super palatável, eles amam folha de amora, amam. Teve um cavalo que comia agrião, adorava agrião, não podia ver, a dona tinha que passar na feira todo final de semana para levar agrião para ele comer. Aipo, você já chegou a oferecer aipo para cavalo? Não, aipo não. É porque é uma coisa que não tem muito aqui, né? Não tem, não é É por fácil causa de que achar, né? eu estava lendo uma colega falando de cardápios e opções, aí apareceu aipo. Eu nunca tinha ouvido falar de dar aipo para cavalo. Mas Sim, aí tem aipo é uma opção. aí eu li que aipo é uma opção.